Street Fighter é um jogo de luta criado em 1987 pela empresa Capcom. Nessa primeira versão, os gráficos eram apenas de 8 bits e os personagens jogáveis eram somente Ryu e Ken. Se pegasse o primeiro controle, só dava para controlar o Ryu, e quem pegasse o segundo controle controlava o Ken. Tanto é que nessa versão nem aparece a tela de escolha de personagens, e os outros personagens eram controlados pela máquina. E conforme as lutas, o personagem viaja para vários países do mundo em busca de outros adversários. E tem aquelas fases bônus que lembram um pouco Mortal Kombat 1. E o chefão final era o Sagat, aquele lutador de Muay Thai. E alguns personagens eram homenagem a alguns artistas famosos, como por exemplo, o Eagle, que homenageava o Freddie Mercury, e o Joe, que homenageava o Joe Lewis. E depois, em 1991, foi lançado Street Fighter 2, desta vez com os gráficos de 16 bits. E nessa versão, tinha 8 personagens selecionáveis, incluindo o Ryu e o Ken. E eis que aparece a primeira tela de escolha de personagem. E nessa versão, tem também 4 chefões que são controlados pela máquina. E cada personagem tem o seu cenário diferente, sendo selecionável ou dependendo do modo que você joga. E cada personagem também tem o seu final diferente quando você zera o jogo. E os chefões sofreram uma mudança dos nomes. Somente o Sagat manteve o mesmo nome, já que ele era o chefão final do primeiro jogo. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os japoneses criaram um personagem que é um boxeador chamado de Mike Bison, que era uma homenagem ao Mike Tyson. E quando o jogo chegou aos Estados Unidos, os americanos ficaram com medo que o Mike Tyson processasse a Capcom. E por causa disso, eles resolveram mudar os nomes. E acabou ficando assim. Mike Bison passou a se chamar Balrog. O Balrog, que seria aquele espanhol mascarado, se chamou Vega. E o Vega, aquele ditador tailandês, que é o chefão final, passou a se chamar Mr. Bison. E como M estava abreviado, eles inventaram que M seria de Mr. E agora fica aquela dúvida. Seria Bison ou Bison? Ah, mas isso depende de como os filmes e os desenhos foram dublados no Brasil. E nessa versão, tem também as fases bônus. Uma que você tem que destruir uma pilha de tijolos e a outra que você destrói um carro. E já pensou hoje em dia como seria? Com certeza os pais iam proibir seus filhos de jogar, já que estavam induzindo ao vandalismo. E depois, em abril de 1992, foi lançado Street Fighter Champion Edition. E essa versão funcionou como uma atualização do jogo anterior, trazendo alguns ajustes na jogabilidade, e os chefões eram selecionáveis. E nessa versão, dava para jogar com personagens iguais, caso jogasse de 2. E depois, em novembro do mesmo ano, foi lançado Street Fighter 2 Turbo, que é uma atualização da versão anterior, com a jogabilidade melhorada e a velocidade do jogo mais rápida. Em exceção do Militar Gaio e dos 4 chefões, os personagens ganharam novos golpes especiais. E os personagens de Street Fighter 2 Turbo são exatamente o da versão anterior, o Champion Edition. E depois, em 1993, foi lançado o Super Street Fighter 2. Nessa versão,
conta com 4 novos personagens. A Camille, que é a loirinha de boina, é especialista em golpes rápidos. Tem o mexicano Thunderhawk, que é o chefe indígena do norte da América. O DJ, que é uma homenagem ao Billy Blanks, o criador do Taibo. E o Fei Long, o lutador de Hong Kong, que era uma homenagem ao Bruce Lee. E nessa versão, o sistema de combos foi introduzido oficialmente no jogo. A velocidade do jogo foi desacelerada para o padrão Champion Edition, diferente da versão Turbo. Nas versões anteriores, cada personagem tinha apenas 2 opções de cores. Já nessa versão, eles já têm 8 opções diferentes de cores. E a outra novidade das fases bônus é que além das fases de destruir pilhas de tijolos e de destruir carros, tinha também de destruir os barris que ia caindo. E às vezes, esses barris derrubavam os personagens. E depois, em 1994, foi lançado o Super Street Fighter 2 Turbo. E nessa versão, além de ter os 16 personagens, esse jogo já contava com uma outra novidade, o Akuma. Akuma aparece como um personagem secreto do jogo. E para lutar contra ele, tem que chegar o Bison sem perder um round em todas as lutas. E em menos de 1.500 segundos. E também chegar à pontuação de 2,5 milhões. E seguindo todos os requisitos, ao invés de enfrentar o Bison, você enfrenta o Akuma. E esse personagem raramente aparecia, porque para chegar a todos os requisitos, o cara tinha que ser ninja no jogo. E depois teve mais inúmeras versões de Street Fighter. E eu não vou ficar aqui falando um por um, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, né? E teve um filme em 1994, estrelado por Jean-Claude Van Damme, no papel do militar Guile. E foi considerado pelos fãs do jogo o filme mais tosco. Dê uma olhada aí nos personagens. Bom, eu não vou pra casa. Eu vou pegar o meu barco. Vem aquele videomapa? Sua metade esquerda. Ótimo, eu vi a direita. Radiador. Eu sou sumo amigo. Meu corpo pode estar em um lugar e me... Dirijam-se às estações de radar 1 a 6. Tempo estimado para conserto dos radares. Você ainda não havia se promovido a general. Era apenas um traficantezinho à toa. E em 1995, foi feita no Japão a versão anime do Street Fighter, com 29 episódios, e com Ryu e Ken de protagonistas. No Brasil, a série estreou no SBT em 1996, dentro do quadro Sábado Animado, e teve bons índices de audiência. E nos anos 2000, foi exibido pelo Cartoon Network. E essa versão a gente encontra no Netflix. Ótimo, agora é a minha vez. E também no Japão, foi produzido um longa animado, também com Ryu e Ken de protagonistas, e com visual melhorado dos personagens. E a história não tinha nada a ver com a série. No Brasil, esse longa foi exibido pelo SBT e depois pela Record. E na mesma época da série animada no Japão, também foi produzida uma versão americana, onde o protagonista é o Guile, e o roteiro era baseado no filme do Van Damme. E para variar um pouco, os americanos sempre deixavam Ryu e Ken em segundo plano. Foi exibido no SBT, mas não teve o mesmo sucesso da versão japonesa. Não é à toa que a série foi cancelada na segunda temporada. E ao todo, a série teve 26 episódios. Próprio código de honra, disciplina, justiça,
responsabilidade. E juntos irão triunfar contra as forças do mal. E aqui eu vou encerrando mais um vídeo do canal Triplo G. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até o próximo vídeo.